E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 3 materinhas para você ficar bem informado do que está acontecendo aqui no Japão e sem firula, tá certo? Antes de começar o vídeo, eu só quero fazer uma, como é que fala assim, uma declaração, um esclarecimento do que? Vídeo passado, né, muita gente mandou mensagem: nossa, japonês, você tá muito crítico, você tá isso, tá aquilo. Minhas críticas são o seguinte: eu não faço uma crítica direcionada, independente a uma política. Se é para fazer uma política para ajudar, que faça para todo mundo. Se é para fazer políticas direcionadas para um nicho, isso não vai ajudar o país crescer. Políticas direcionadas para nicho não crescem país. O país, ele é feito do todo. O todo, o que significa? O tudo. O tudo, o que é? São as pessoas. Então, a partir da hora que você exclui é bom, né? Exclui 80% do Japão e só faz uma política para 20%, por exemplo, como é que você quer que o país cresça? Não cresce. Então só as pessoas que têm filhos podem ser beneficiadas no Japão. O idoso que contribuiu a vida inteira, que deu sangue pelo Japão, não merece. A pessoa que está trabalhando naquele momento, né, nesse momento agora, no presente, que ela não tem filhos, ela não merece ser incluída em políticas. Não, ela tem que se lascar. Só que ela está contribuindo para o país. O idoso ainda está contribuindo para o país. Por mais que dependendo do idoso não, como é que se diz? Ele possa não estar trabalhando, mas aquela aposentadoria que ele está recebendo, ele ainda paga tributos. Tem muita gente que não sabe, mas o que vem na mão do idoso, a aposentadoria, ainda passa por alteração, tá? Então faz de conta, se o idoso ele recebe 80 mil ienes aqui no Japão, ele não recebe 80 mil, ele recebe 40, porque esse 80 é dividido por 2, tá? E dentro desses 2 meses, esses 40 e 40, eles são tributados ainda. Então ele não recebe 40 e 40. Tá? Ele recebe muito menos que isso. E as pessoas ainda não se atentaram a esse tipo de coisa. Então elas têm que ficar atentas. E é isso que eu tento explicar aqui no canal. Só que claro que eu não tenho condições de falar todos os vídeos por minúcias. Mas quando eu faço uma certa crítica a uma certa política, porque são aquelas políticas que não vão agregar valor ao país. Muito pelo contrário, são políticas que estão, como é que se diz, dilapidando o patrimônio do país. Ele está escoando dinheiro, em vez do dinheiro, fazer o dinheiro circular na economia. Esse é o grande problema. Então, só as famílias com filhos, naquele caso, seriam beneficiadas. Isso é certo? Não, não é. Tá? Enquanto o idoso está se lascando, a pessoa que está aí em plena idade, né, de trabalho está se lascando, porque a inflação é para todo mundo. Por que eu estou falando esse tipo de coisa? Dentro dos 3 vídeos, uma das pautas, mais de 6 mil alimentos com aumentos previstos para até abril. Isso é uma das matérias que eu vou trazer para você. Então você vê que aumentou o número de alimentos que vão receber aumentos em relação a outra matéria, porque eu já havia gravado uma matéria com alimentos previstos, né, para ter aumento até abril, só que aumentou esse número. Só que esse aumento, ele vai para todo mundo, não vai só para a família que tem filhos. E outra coisa, filho, criação de filho, obrigação é de pai e mãe, não é do Estado. O Estado, ele não tem obrigação de criar os filhos dos outros. Muita gente ainda confunde criação com educação. Tá? Então nós temos que quase que não sai a palavra, delimitar isso. Tá? Então tem que haver essa divisão. Se a pessoa quer fazer filho, não há problema, ela faz, mas ela é problema dela, é a família dela, não é do Estado. O Estado não tem obrigação disso. O Estado, ele tem a obrigação com o todo. O todo, o que é? Todo mundo. E todo mundo está contido dentro do tudo. Tudo faz parte do todo. Então é isso que,
como é que se diz? As pessoas ainda não entenderam. Tá? Então isso é legal? Isso não é legal. Tá? Mas continuando aqui. Então, segunda matéria vai ser o quê? O emprego estrangeiro, no caso, empregando os estrangeiros, serão responsáveis por mais de 60% do alívio de escassez de mão de obra no Japão. Olha aí, tá? E a terceira matéria vai ser o quê? Injeção de linguiça. Porque o governo está enaltecendo essa matéria, tá? Falando que as contas de fevereiro serão as mais baixas. Claro, porque é por causa do subsídio. Mas na hora que sair o subsídio, vai voltar subindo, tá? Então isso é, como é que fala assim, tapar o sol com a peneira. Mas já fiz minha explicação aqui, tá? Eu espero que as pessoas tenham entendido a forma que eu trabalho, que é nesse caso, não gosto de que, como é que se diz, um ou outro seja beneficiado enquanto o resto está se lascando. Principalmente com políticas que escoam dinheiro. Se é para fazer política social para escoar dinheiro, que beneficie todos. Tá? Porque isso aí eu acho uma puta... Sabe por quê? Por que o Japão vem caindo a taxa de natalidade? Simplesmente porque o Japão, antes deles declararem essa inflação, já estava tendo problemas financeiros. Então é aquela velha história, quanto mais a pessoa tem inteligência, mais a pessoa tem QI. Ela está vendo que se ela está tendo problemas, dificuldades para ela sobreviver, devido a impostos altos, novos impostos, né? Pagamentos mais decorrentes e frequentes de impostos, ela vai ter condições dela dar de comer para uma criança? Não vai. Porque se ela já está se lascando para sobreviver, como é que ela vai cuidar de uma outra criança? Aí é que tá. Então muita gente para pensar, fala, pô, eu não estou dando conta comigo, eu vou colocar uma outra pessoa no mundo. Não faz sentido. Claro que tem gente que não tá nem aí, entendeu? Vamos socar no mundo, depois a gente pede ajuda. Aí é que tá. Né? Só que tem pessoas que têm começando um pouco mais de consciência nesse tipo de coisa. Que não gosta de incomodar os outros. Tem pessoas que não se importam de incomodar os outros. Então, né? Vida que se segue. Mas vamos lá. Essa dos 6.000 alimentos, mais de 6.000 alimentos, saiu na mídia. Escuta só. 民間の調査会社帝国データバンクがまとめたところ、来年1月から4月までに値上げされる予定の食品は4ヶ月連続で1000品目を超え、6121品目となりました。このペースが続けば、来年1年間に値上げされる品目数は、今年1年間に値上げされた品目数を上回る可能性があると指摘しています。品目別では、弁当向けの冷凍食品や缶詰など加工食品が2121品目と全体のおよそ3割を占めて最も多く、缶ビールやコーヒー製品といった酒類飲料が1834品目、パンが1227品目などとなっています。Vamos parar por aqui, senão vai dar problema, né? Então já dá para você ter uma ideia aqui. Para você que entende japonês. Para você que não entende, continua com o tiozão. O número de produtos alimentícios cujos preços estão programados para aumentar de janeiro a abril de 2025 vai ultrapassar os 1.000 durante 4 meses consecutivos, atingindo mais de 6.000 itens. De acordo com o relatório do setor privado, as agências pesquisadas apontaram que se os preços continuarem a subir nesse ritmo, o número de itens cujos preços subirão no próximo ano poderão superar o deste ano. Então já dá para você sacar que é muita coisa esquisita aí, né? A Teikoku Databank compilou anúncios de 195 grandes fabricantes nacionais japoneses de alimentos e descobriu que mais de 1.000 itens alimentícios terão aumentos de preços entre janeiro e abril do próximo ano pelo 4º mês consecutivo, atingindo 6.121 itens. A expectativa é que haja mais de 500 itens a mais em relação ao mesmo período deste ano. E se o ritmo continuar, o número de itens cujos preços subirão no próximo ano poderá ultrapassar ainda mais os deste ano. Então vamos lá.
Alimentos processados, como alimentos congelados para lancheiras, no caso bentôs, enlatados, por exemplo, representaram o maior número de itens, respondendo por 2.121 itens, aproximadamente 30% do total. Bebidas alcoólicas e bebidas como, por exemplo, cerveja em lata, produtos de café, né, café em lata também, representaram 1.834 itens. No caso de pães e derivados, 1.227 itens. Itens de confeitaria, 449 itens. E temperos, 383 itens. Produtos lácteos, 88 itens. E matérias-primas, 19 itens. Embora a razão mais comum para o aumento de preço tenha sido altos custos das matérias-primas, mas no caso deste ano citaram os custos logísticos e custos trabalhistas. Trabalhistas, o que é? Aquele famoso aumento de salário que, como é que fala assim, o primeiro-ministro do Japão estava lutando para poder dar. Não é o salário em si, vou fazer um resumo, tá? Não é o salário em si, com esse aumento de salário, que vai onerar muitas contas. São os tributos, os impostos trabalhistas em cima desses funcionários. Então é aquilo, não, o salário pode estar alto, mas se ele tem, como é que falou, o empresário ele tem baixa tributação, isso não vai onerar, não vai apertar tanto, mas é o contrário. Por mais que pode ter pouco, mas paga-se muito tributo, muito impostos. E é isso que muitas pessoas me questionam, que quando eu falo, acham ruim. Ah, japonês, então não pode aumentar o salário? Não é questão de aumento de salário, é aumento de impostos. São os impostos ali, a quantidade de impostos. O Japão é um país muito burocrático, ele é muito engessado. Então se ele fizesse um corte de tributos ali, no caso de impostos, ajudaria muito. Mas não, ele continua fazendo o de sempre. Ele cria um novo imposto, mas ele vai lá, ele cria também uma nova despesa. Por que eu falo esse tipo de coisa? Tinha necessidade de criar um ministério para criança? Não era só pegar o Ministério da Previdência, que tem aqui do Japão, e incluir isso na pasta da Previdência ali? Não, teve que criar um novo ministério. Então, com um novo ministério, teve que contratar novas pessoas. E abrir novos escritórios, porque eles abriram escritórios no Japão inteiro. Então abriu uma série de coisas que vão onerar cada vez mais. Havia necessidade disso? Não. Mas em si se tem que fazer. É igual o comitê para prevenção de desastres naturais. Como você me prevê um desastre natural? Tem como? Não tem. Por que disso? Como você vai conseguir prever um terremoto? Como você vai conseguir prever quanto vai dar um tsunami? Quanto você vai conseguir prever que vai passar um taifun destrutivo? Não tem como. Mas ainda assim criaram um comitê novo para isso. E nisso vai o quê? Mais dinheiro embora. São coisas assim, políticas burras, que oneram o país cada vez mais. Mas vai fazer o quê? Né? Então, continuando aqui. A Teikoku Databank diz: espera-se que uma corrida para aumentar os preços se torne a norma para a próxima primavera, já do ano que vem. E outros fatores, além dos preços das matérias-primas, estão aumentando, como aumento nos custos de logística. Logística, o que é? O que vai fazer entregas, tá? Muita gente não sabe o que é logística. Só que logística não é só entrega. Tem aonde armazena os produtos, né? Os veículos, da forma que vai ser feito da forma mais rápida possível, o valor do combustível, e etc. Então esse tipo de coisa, como é que se diz? Onera. Tanto que um dos FIIs, né, um pouco mais, como é que fala assim, estáveis no Brasil, é o FII de logística. O Fundo Imobiliário de Logística.
Porque muitas empresas, elas precisam dos galpões para elas poderem, como é que fala assim, os galpões de logística para elas poderem continuar fazendo as suas operações. Dependendo, se ela não tiver isso, como é que ela vai operar? Como é que ela vai conseguir ter as hospedagens, como é que fala assim, dos produtos? Não vai. Tanto que quem acompanha, no caso, o crescimento do Mercado Livre, viu o tamanho do galpão logístico que o Mercado Livre no Brasil construiu ali. Pô, o troço é enorme. Tá? Robotizado, bonito. Então você vê com as coisas assim de tirar o chapéu. Tá? Por isso que nós precisamos sempre estar atentos a esse tipo de coisa, porque você vê que agora no Brasil os fundos imobiliários estão derretendo. Tá? Por causa da Selic alta, IPC, IPCA e etc. Só que tem alguns fundos imobiliários que eles são mais seguros. É igual aqueles prédios que tem os fundos imobiliários, que tem os prédios ali na Faria Lima e outros locais. Porque se parar para ver, o fundo imobiliário está derretendo, mas o valor do prédio está muito alto. Só que as pessoas que não fazem, como é que fazem, pesquisa, não estudam educação financeira, não olham isso. Eles só olham o valor do fundo imobiliário. E está vendo que o fundo imobiliário está derretendo e acaba saindo. O que é burrice, muito pelo contrário, deveria entrar agora. Agora é o momento de comprar. Porque quanto mais barato tiver, mais você vai comprar. Por quê? Mais você ganha por cota. Não é por valor investido, é por cota. Então quanto mais cotas você comprar, mais cotas você vai ganhar. Já cansei de explicar isso em outros vídeos, não vou explicar nisso. Mas então agora tem certas tendências que as pessoas, em vez de fazer o que é o efeito manada faz, tem que fazer o contrário. Se ela quer ganhar dinheiro, ela tem que fazer o contrário. Né? Mas continuando aqui. Outros fatores, além dos preços das matérias-primas, estão aumentando, com o caso dos aumentos dos custos de logística, né? E os custos de pessoas, no caso assim, o custo trabalhista, devido aos aumentos salariais e a tendência dos aumentos de preços. Antes dos feriados de fim de ano, do ano novo, os supermercados se preparam para a primeira venda do ano novo, né? Que tem aquelas sacolas de, como é que se fala? As sacolas da sorte, tá? À medida que os preços continuam a subir, muitos lugares oferecem sacolas da sorte, contendo uma variedade de alimentos com desconto. Isso aí está sendo novidade, tá? Novidade assim. Porque antigamente essas sacolas da sorte não tinham alimentos. Tá? Geralmente era produtos mesmo, era roupas, eletrônicos e outras coisas. Alimentos não tinham. Para você ver como é que as coisas estão ficando tão caras que eles estão colocando até alimentos agora. O Ion, que é uma grande empresa e distribuição, planeja realizar sua primeira liquidação de ano novo a partir de janeiro, de 1º de janeiro. Tá? E nas lojas do distrito Itabashi, em Tóquio, os funcionários, né, estão, como é que fazem? Fazendo as trocas de decorações. E a loja estocou um grande variedade. Com isso, a loja trocou, como é que fala assim? De acordo aqui com a matéria, trocou como é que se fala? As decorações e começou já a colocar o que vai ter as sacolinhas da sorte. Tá? E a loja estocou uma grande seleção de carne, sushi e outros itens, né? Prevendo que haverá mais oportunidade para as pessoas se reunirem enquanto retornarem para suas cidades de origem, já que algumas pessoas terão até 9 dias, né, de feriados. Até como é que fala assim? Passando o ano novo. É igual a minha esposa começou no dia 26, só vai voltar no dia 6, olha a quantidade de dia. Então sinal que a empresa que ela trabalha está bem fraco. Além disso, em resposta ao aumento contínuo dos preços, foi escolhidos 10 itens como farinhas, arroz, macarrão instantâneo para a sacola da sorte. E estamos, como é que se fala assim, colocando tudo isso com desconto de 20%. Isso significa que itens vendidos nas caixas ou carrinhos de compra, né, vão poder ver o que estão lá dentro da sacola. Porque antigamente era o seguinte, a sacola da sorte é sorte. Só que você não podia ver o que tinha dentro. Então você pegava ali meio que aleatório. Então poderia ter o item que você gostaria ou um item que você não gostaria. Aí depois as pessoas começaram
de um certo tempo, né, começaram a meter o dedo na sacola para ver o que tinha lá dentro, começaram a rasgar. Aí eles começaram, para poder limitar isso, mas isso já tem muito tempo, tá? Isso aqui praticamente assim, é para quem já vem de 1900 e bolinha, tá? Esse tipo de história. Então depois eles faziam as sacolas, mas eles colocavam do lado da sacola basicamente o que tinha ali, já para as pessoas não irem rasgando as sacolas. Além disso, à medida que a sensibilização para a prevenção de desastres está aumentando, visto que em breve fará um novo eles estão falando aqui questão de prevenção no caso de terremoto, como teve na península de, como é que fala? De Noto, né, que teve aquele terremoto no final do ano passado, lá no início do ano, e teve um outro agora também, tempos atrás, que deu uma sacudida bem forte. Aí eles estão fazendo sacolas de prevenção de desastres, que eles vão colocar águas, biscoitos numa mochila que podem ser transportados. Aí tá no site, o diretor de pesquisa econômica da Nissai Research Institute tem o seguinte a dizer sobre as perspectivas de preços. À medida que os preços se consolidaram, a resistência das empresas ao aumento de preços se tornou mais fraca. Porque não tem como. Por mais que ela tente absorver os aumentos, para as pessoas conseguirem comprar delas, em competitividade com as grandes empresas, chega uma hora que ela não consegue absorver mais. Se ela continuar absorvendo além daquilo, vai quebrar. O iene tem um certo impacto nos preços. Penso que a tendência continuará durante um tempo, né? No caso assim, 2025. Enquanto o iene se fortalece e os custos de importação diminuírem. Esse cara tá meio doidão. Porque não vai ser isso. Ou ele não está acompanhando o que o Trump já está falando. Porque o Trump está falando que ele vai, como é que fala? Ele vai tributar. Então os preços de custos de importação vão aumentar. Não vão diminuir. Os caras são meio doidão, né? Mas vamos lá. Não creio que os preços dos bens subam tanto quanto agora. É aquela velha história. Está chegando num momento que vai chegar um teto. Só que esse teto nunca vai chegar tão rápido. Por quê? Você vê que cada vez está pior. Quem viu que o iene voltou a cair? O dólar voltou a subir. Por quê? Investidores estão comprando dólar. Porque eles estão saindo do Japão. Simples assim. Porque é aquela ideia de oferta e demanda. Se eu quero comprar muito e eu tenho pouca oferta, o preço sobe. E é isso que está acontecendo com o dólar. Estão comprando muito dólar, por quê? Para sair do Japão. Então, você já sabe o que está acontecendo. Então, investidores estão saindo do Japão. Isso é bom para o país? Não, isso é horrível. Porque o país vai perdendo pessoas cada vez mais pagando impostos, pagando tributos. Então, isso é inteligente? Não, não é. Tá? Por isso que eu falo que o governo faz umas políticas burras. Faz políticas burras direcionadas a pequenos nichos. E esses pequenos nichos não vão alavancar o PIB do Japão. Quem alavanca o PIB do Japão é a grande massa. Se você não fizer uma política para a grande massa, você tá lascado. Né? Mas vida que segue. Então, pulando aqui. O emprego estrangeiro, para os estrangeiros aqui no Japão. Olha só, também saiu na mídia. Ó. 日本で働く外国人と雇っている事業所を対象にした厚生労働省の調査が初めて行われました。事業所の調査では、外国人を雇う理由について、労働力不足の解消や緩和が 64.8% と最も多くなりました。また、労働者の調査では、仕事をする上でトラブルがあったと答えた人が全体の 14.4% で、紹介会社の費用が高かったなどの回答が多かったということです。Tá bom, né? Vamos lá. Olha só. Pela primeira vez, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar conduziu uma pesquisa dirigida aos estrangeiros que trabalham no Japão e às empresas que os empregam.
O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar utilizará os dados em políticas futuras, já que mais de 60% dos entrevistados citaram resolver ou aliviar a escassez de mão de obra como razão para contratar os estrangeiros. Por que disso? É aquela velha história. Muitas empresas no Japão, elas não estão dispostas a pagar muito, porque ela quer lucratividade. Então, se ela pagar salários altos, ela vai ter altos tributos, altos impostos em relação ao governo. Não estou falando em questão salarial, tá? Porque você vê aqui, no Japão tem anúncios de empreiteiras pagando 1.700 por hora. Então, sinal que ela ganha muito mais, grande provavelmente, mais de 2.000 a hora em cima da cabeça daquele funcionário. Tá? Então, você vê que o salário alto em si não é o grande problema. O grande problema são os impostos que as empresas têm que pagar sobre em cima daquele funcionário. É o que eu já venho tentando explicar há muito tempo e muita gente ainda não entendeu isso. Então o que acontece? As empresas aqui no Japão, elas não querem pagar esses tributos. Elas não querem pagar grandes salários. Até porque muitas delas são pequenas empresas, não têm condições. Então essas pequenas empresas são canibalizadas pelas empresas grandes. Só que empresas grandes, se elas querem aliviar certos tributos, certos, como é que se fala assim, dores de cabeça, elas terceirizam o seu, como é que se fala assim, sua linha de produção, como acontece em muitas fábricas grandes aqui no Japão, em relação a uma grande empresa de chips aqui no Japão, que é muito conhecida da comunidade brasileira, porque eu não vou citar o nome. Tá? Então você vê que ali a empresa, para não ser onerada em certos pontos, ela terceiriza isso. Tá? Só que como ela não quer pagar grandes salários, os japoneses que, como é que fala assim, que tem aquela ideia, né? Pô, eu sou estudado, tenho condições de fazer aquilo ali, tenho condições de fazer além daquilo ali. Por que eu não posso ganhar mais que aquilo ali? Muita gente não vai. Então, a pessoa que não tem estudo, ou até tem, mas tem que a certa preguiça, ou certas coisas, elas vão se sujeitar a esse tipo de coisa. Por que eu falo esse tipo de coisa? Meu padrasto, por exemplo, né? Ele, quem conheceu ele, sabe que o cara escrevia muito, falava muito, né? Brasileiro, mas falava muito, escrevia muito. Você não falava que era brasileiro. Poderia ter trabalhado em qualquer escritório, poderia ter trabalhado em qualquer lugar. Mas ele falava, não quero lidar com pessoas. Pessoas são um pé no saco. Não quero. Prefiro ficar montando peça de carro. E assim eu fiz. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque meu padrasto trabalhou de tantocha. Ele dava o sangue. E como é que se fala assim? Sempre era esculachado. Ele falou, pra que eu vou ser esculachado de ator? Larga pra lá. Tá. Então o que acontece? Muitas empresas, elas vão em cima dos melhores funcionários, só que aqueles melhores funcionários, eles querem ganhar mais. Então eles não vão se candidatar a esse tipo de coisa. Então eles tendem, como é que se diz, a pegar a mão de obra que está disposta àquilo. E a grande parte da mão de obra que está disposta a isso, que é o estrangeiro. Tá? Igual nesse caso aqui. O inquérito foi realizado pela primeira vez pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência, na tentativa de esclarecer o ambiente de trabalho para os estrangeiros, e foi realizado entre setembro do ano passado, né, tendo alvo com cerca de 3.500 estabelecimentos comerciais e mais de 11.000 estrangeiros que trabalham. Em relação ao estabelecimento empresarial, existem 11 itens, e entre eles a relação entre razões para contratar estrangeiros. Eliminar e aliviar a escassez de mão de obra foi a resposta mais comum, com 64,8%. Olha aí. Porque aquela velha história. Tem muitos japoneses que não querem fazer aquele tipo de serviço. E o estrangeiro que não sabe falar muito bem japonês, ele tem que se sujeitar a isso. Então ele pega aquele tipo de serviço.
Às vezes não é nem questão, como é que se fala assim, da língua, de conseguir falar ou não. É o que aparece. Então, dependendo do que aparece, é aquilo que ele tem que fazer. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque se a pessoa ela tem uma compreensão linguística, dependendo, ela olha aquilo ali, não quero isso para mim, porque eu consigo pegar outra coisa. Mas se a pessoa olha aquilo ali, não consigo pegar outra coisa, é que isso aí que apareceu, é isso aqui que eu tenho que fazer. Você entende? Por isso que eu canso de falar para as pessoas que estão aqui no Japão. Estuda japonês. Você vai abrir muito o seu leque de possibilidades de empregos e de oportunidades de ganhos para você. Né? Mas muita gente escuta? Não escuta. Né? Mas vida que se segue. Em seguida aqui, espero que eles tenham um bom desempenho igual ou melhor ao povo japonês, com 56,8%. Aí, nesse ponto, né, eu já... Como é que se fala assim? Eles têm uma visão meio errada da coisa. Falar que o japonês assim, ele é muito eficiente. Tá? Porque hoje em dia não é tanto. Mas quem veio para cá na década de 80 e 90 sabe do que eu vou falar agora. Muitas empresas, quando você era o primeiro a entrar ali, estrangeiro, para trabalhar, você pegava cotas de serviço muito baixas. Porque era o que o japonês dava conta de fazer. Aí o que acontecia? Entrava um estrangeiro, começava a ralar. Eu sou melhor que ele. E começava a fazer, extrapolava a cota. Aí o chefe japonês via, olha, ele conseguiu fazer, eu vou aumentar um pouco mais essa cota. E ele lá, e aumentava mais. E aumentava mais. E sempre ia aumentando essa cota. Até chegar no ponto limite. Só que nisso melhorou o quê? A produtividade como um todo. Só que nisso, os serviços ficaram cada vez mais corridos. Simples assim. Tá? Por isso que eu falo que as pessoas confundem aquela ideia de 24 horas, que é o tempo para todo mundo, em vezes produtividade. O tempo é igual para todo mundo. A produtividade é o que muda. Só que muita gente fala, não, o 24 horas não é igual para todo mundo. Não, é igual para todo mundo. O que muda é a produtividade. A forma de produção, a forma de ganho e desempenho. Mas então tem esse tipo de coisa pra caramba. Então, hoje em dia ainda tem, mas bem pouco. Por quê? Dependendo, tem empresas que estão começando a colocar estrangeiros agora. Então você ainda vê esse tipo de coisa. Mas bem menor, numa escala bem menor. Tá. Então tem muita parte histórica, que nessa parte que eu discordo. Nesse ponto aqui eu discordo. Que o desempenho seja igual ou melhor ao povo japonês. Isso aí eu discordo. Em relação a desafios, 44,8% falaram que é difícil de comunicar. Isso é fato, é aquilo que eu falo. Estudar o japonês. Por que eu falo esse tipo de coisa? Muita gente se esquece. Né? Eles acham que o país tem que se adaptar ao estrangeiro. Não é assim que a banda toca, porque aqui é a terra deles. Enquanto nós assumimos a responsabilidade de vir para cá, nós temos que ter consciência que aqui é a terra deles, não é nossa. Então nós temos que ter o mínimo de obrigação de saber falar, ou pelo menos de entender o que eles estão falando. Não é eles terem que se adaptar a nós. Só que tem muita gente que acha que é o alecrim dourado do campo, que todo mundo tem que se abaixar a cabeça e servir a ele. E é nisso que ele daqui a pouco, o mundo está conspirando contra mim, o macumbeiro é chato, o macumbeiro fez macumba para mim, tá? Deus não me ama, passei meleca na cruz e etc. Mas ele mesmo nunca vê o que ele está cometendo de erro. E a maioria dos erros que quer vir para o Japão sem saber falar japonês e não tentar estudar. Aí é que está o grande problema. O que é isso? É uma grande de uma puta de uma soberba. E 25,4% disseram que o trabalho administrativo, como solicitar o status de residência, é problemático e complicado. Aí é aquela velha história.
Por isso que eu falo, estudar o japonês. Porque se você consegue estudar o japonês, você consegue se comunicar. Nem que seja tatoeba e você sai falando o que você quer. Mas tem gente que nem nesse ponto do tatoeba não chega, do tatoeba, né? Então é complicado, pô, pra caramba. Aí acha que é complicado, problemático, mas não é tanto assim, né? Dependendo da situação. Tanto que você vê que essa parte do status de residência, etc., isso vem mudando de ano para ano. Antigamente, para você mudar de um estado para o outro, você não precisava ter que dar baixa aqui e dar entrada ali. Não, hoje em dia você tem que fazer isso. Por quê? Muitos estrangeiros mudavam de estado, não digo só estrangeiros, japoneses também, mudavam de estado e deixavam as contas para trás. Agora, com esse, como é que se fala assim, com esse sistema novo, as contas que ficaram para trás, como impostos e outras coisas, eles vão conseguir encontrar as pessoas e cobrar as dívidas das pessoas. Mais fácil. Além disso, os trabalhadores foram questionados sobre 31 itens e 14,4% dos entrevistados responderam que tiveram problemas no trabalho, incluindo: o custo da agência de recrutamento foi alto. Não sei aonde procurar. Houve muitas respostas como: não era incapaz de entender o idioma. Fui obrigado a ter um nível de habilidade japonesa mais alto do que foi explicado antecipadamente. Aí, nesse caso, é aquele problema de mensuração, né? Quanto de Nihongo você fala? E eu, por exemplo, toda vez que eu ia preencher como é que fala assim? Um currículo para emprego, aqui no Japão, eles perguntavam: quanto Nihongo você tem? Eu colocava 0. Sempre fiz isso. 0. Aí chegava nas entrevistas, começava a conversar, o cara falou assim: mas se você fala alguma coisa, por que você colocou 0? Aí eu explicava: porque eu não sei mensurar o quanto Nihongo tem. Então eu posso colocar que é 30, mas para você pode achar que é 20. Aí você vai achar que eu estou mentindo. Então eu coloco 0 e você vai mensurar o quanto você acha que eu tenho. Ficava muito mais fácil nas entrevistas, eu fazendo esse tipo de coisa, né? E nisso, como é que se fala assim, eu acabava ganhando crédito com um entrevistador ali, fazendo esse tipo de ação. Mas de qualquer maneira, acontece. Por isso que eu sempre falei. As pessoas têm que estudar. Você vê que aquilo, a barreira linguística, isso, como é que se fala assim? Isso pega, tá? Querendo ou não. Não sei procurar, igual tá aqui perguntando, né, no caso dos estrangeiros, não sei procurar emprego. É aquela velha história. Se você sabe se comunicar, você consegue perguntar. Igual tem a agência do governo ali, a Hello Work, que ela oferece serviços. Você pode ir na Hello Work e perguntar: tem serviço? Eles vão te falar assim: você tem pretensão de fazer o quê? Assim, assim, assado. Aí nisso eles conseguem te oferecer. E nessa brincadeira toda, dependendo, você não precisa ficar dependente de empreiteira. Porque você vai conseguir, eles vão fazer o Shokai ali, né? E você vai trabalhar direto para uma empresa. Então você praticamente vai ter direito a bônus e outras coisas que você está trabalhando direto para a empresa. Né? Às vezes isso aí é muito mais benéfico do que pegar uma empreiteira. Só que a empreiteira é a seguinte: tem a comodidade de traduções e outras coisas. O que muitas pessoas não têm condições. Por isso que eu falo que se você estudar, você vai melhorar muito o seu currículo como pessoa. E você vai ter condições de ganhar muito mais, porque você está melhorando o seu currículo. Pensa comigo, se você é um brasileiro aqui no Japão, você começa a falar japonês, você já se torna o quê? Bilíngue. Você sendo bilíngue, você já vai ter uma certa gama a mais de coisas e serviços que você pode fazer, cobrando um pouco mais do que a média normal, dependendo da situação. Então você vê que muitos brasileiros, eu não vou citar nomes aqui, que estão aparecendo na comunidade, eles estão crescendo muito. Por causa do quê? Pegando essa carência de serviços que faltam. Por quê? As pessoas não querem estudar.
Então isso se torna oportunidade para aquelas que estudaram ou estão estudando. Isso é bom, pô, pra caramba. Tá? É uma boa oportunidade em meio ao caos das pessoas crescerem. Só que por outro lado, as pessoas que não estudam estão ficando para trás. Estão ficando cada vez mais limitadas. Então, cada vez menos empregos que aparecem, nós vamos ter que se sujeitar àquele tipo de emprego. Só que o tempo está passando, o corpo das pessoas está envelhecendo. Só que a pessoa, o alecrim dourado, ainda não percebeu esse tipo de coisa. Então o que acontece? Daqui a pouco aparece nos grupos do Facebook falando: ah, eu tenho idade e tal, mas não consigo mais emprego. Uai! O Japão sempre foi assim. Mas se você quer, como é que se fala assim, ganhar mais, você tem que fazer alguma coisa por si só. Se você não quer fazer por si só, você tem que depender o quê? De empreiteira. Mas se você quer fazer por si só, você pode montar um negócio, um negócio de assessoria. Você pode assessorar as pessoas para vários locais, fazendo tsuyakos e etc. Fazendo as traduções. Ou você monta um negócio para você. Que tipo de negócio? Vai depender do timbre da pessoa. Eu não posso falar para você, ó, monta isso, monta aquilo mais. Eu não sei o que você quer fazer. Então, as pessoas, elas têm que entender esse lado. Não achar que o mundo tem que se adaptar a elas. Por isso que eu falo, parece um bando de alecrim dourado. É ela que tem que se adaptar ao mundo. No final de outubro do ano passado, o número de trabalhadores estrangeiros no Japão era de cerca de 2 milhões. O mais elevado de sempre, e o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar disse: embora a pesquisa tenha mostrado um elevado nível de expectativa por parte dos estabelecimentos comerciais, também revelou desafios. Isso é fato. Gostaria de utilizar esses conhecimentos em políticas futuras. Isso é bom pra caramba. Tá? Igual, por exemplo, se o governo brasileiro ele fosse um pouco mais inteligente. Por que eu falo esse tipo de coisa? Se o Japão está falando, está tendo falta de mão de obra. O governo brasileiro ele poderia pleitear com o governo japonês: ó, posso mandar um povo daqui para ir trabalhar aí para você? Aí como é que fala assim? A gente dá como é que fala assim? A gente abaixa certos tributos de importação e exportação para você, se você der concessões para os brasileiros irem para o Japão trabalhar. Aí a gente mata o problema de mão de obra para vocês, te dando mão de obra, ainda te ajudamos em menor tributos para você comprar de nós. Então você vê que o Brasil ganhava vendendo mais, e o Japão ganhava tendo mais mão de obra. Ainda ganhava comprando mais barato. Isso é a questão de relações exteriores. Que os ministros de relações exteriores deveriam fazer. Mas você vê que faz? Não faz. Deveria tentar fazer esse tipo de coisa? Deveria. Porque em momentos assim deveria tentar. E tenta? Não tenta. E aí? Como é que fica a coisa? Então quer que o país cresça? Aí você vê que as ONGs que tem que sair correndo atrás para tentar fazer uma ponte política. Aí nisso, com essas pontes políticas, que vem os vereadores, os parlamentares tentarem negociar com os outros países, o que não deveria ser. Então você vê que umas coisas assim bem loucas, bem distorcidas, que os países deixam de ganhar oportunidades em meio ao caos. Diferentemente do que a China estava fazendo, do que a Rússia estava fazendo. É igual o continente africano. Ninguém estava dando atenção para o continente africano. A Rússia foi lá e começou a dar várias ajudas para o continente africano ali. O que aconteceu? Quem acompanha a parte de geopolítica vê que tem muito africano defendendo o Putin. Teve aquela guerra da Ucrânia, muito africano defendendo o Putin, com esse negócio da invasão. E sabendo que a coisa é errada, mas não, o africano está defendendo o Putin. Muitos deles. Por causa do quê? Dessas ajudas que a Rússia estava dando para a África. Aí o que aconteceu? A China começou a fazer a mesma coisa.
Agora é que o Japão está começando a fazer a mesma coisa. Só que nisso ele já ficou para trás. Então você vê que a falta de visão, de estratégia geopolítica, fazem os países ficarem para trás. E aqueles países que têm um pouco mais de visão, avançam e conseguem. E aí? Né? Então tem muita coisa que é complicado pra caramba, né? Que os países acabam ficando para trás. E eu falo esse tipo de coisa, daqui a pouco vão colocar aqui PT e Lula. Ou PT e Bolsonaro. Coisa que não tem nada a ver. Estou falando sobre políticas que poderiam ser feitas para aproveitar os momentos que não são feitos. E aqueles que fizeram, aproveitando, como exemplo, a oportunidade. Aí que tá. Então, por isso que eu sempre não gosto de lidar muito com política por causa desse tipo de coisa. Que sempre tem um doido para querer, como é que se fala assim? Generalizar as coisas que não é. Esses são apenas exemplos. Vamos para a última matéria aqui. Tá? Isso aqui é mais encheção de linguiça mesmo, só para poder te deixar mais desatualizado, mas não vai afetar em nada, como é que você diz. Por quê? Todas as 10 principais empresas de eletricidade do Japão irão cobrar preços mais baixos em fevereiro, por causa do que? Do subsídio, que vai começar em janeiro. Tá? Então, vai rodar em janeiro e o subsídio já vai começar a valer em fevereiro. Tá? Então, basicamente, se eu não estou enganado, o subsídio vai fazer janeiro, fevereiro e março. Né? Então, as contas vão ficar mais baixas a partir de fevereiro. Fevereiro, março, abril. Então, até abril você vai pagar a conta baixa aqui no Japão. Mas é aquela velha história que eu volto a falar. Aproveite para você pegar esses tempos de baixa e dar um corte de despesa na sua casa para você ir se adaptando. Porque na hora que eles tirarem essa ajuda, a parte de luz e gás vai subir de novo. E vai ter pessoas que vão pagar horrores. Principalmente agora, de inverno, que vai gastar muito com aquecimento. Tá um puta frio. Você vê que eu tô de moletom. Olha como é que tá dentro da minha casa. 18 graus. Então 18 graus é frio? Pra mim é frio. Como é que se fala assim? Se eu tivesse condições, poderia até deixar a casa com 30 graus andando só de cueca dentro de casa. Mas eu não tenho condições para isso. A parte financeira não ajuda. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar o aquecedor para quebrar o frio de casa, para não ficar totalmente gelado. E, como é que você diz? Usar roupa pesada dentro de casa. Né? Tô de moletom, ó. Tô de carça também. Para não falar que sou igual aqueles apresentadores que tá de blazer ali, tá? E debaixo da, como é que fala assim? Na cintura para baixo tá de bermuda. Não estou, tô de calça, tá? Então já dá para você ter uma ideia que aqui não é hipocrisia. Não é, né? Mas vamos lá. Então, seguindo aqui, de acordo com os anúncios de cada empresa, a tarifa regulada aplicada em janeiro, que será cobrada a partir de fevereiro, né, vai ter uma baixa. Então eu vou colocar aqui mais ou menos, tá, para você, porque se eu for falar de todas as empresas, o troço vai ficar tenso. Né? Então, no caso aqui, Hokkaido teve uma queda de 591 ienes. Isso aqui é preço médio, tá? Claro que se você gastar mais, você vai pagar mais. Se você gastar menos, paga menos. Por isso que eu falo para as pessoas. Nesse ponto, dá um corte, aproveitar essas épocas para fazer corte de despesa. Hokkaido ficou com 591. A Tohoku, 650, com a queda. A TEPCO, no caso a Tokyo Electric Power, 647, aonde que eu moro, na Chubu, né? Queda de 645, a Hokuriku teve uma queda de 574, a Kansai com 650, a Chugoku 650 também, a Shikoku 53 ienes. É sacanagem, né, porra? A Kyushu 625. E no caso do gás é ficou o seguinte. A Tokyo Gas 292 ienes, a Osaka Gas 294 ienes, a Tohoku Gas 283 ienes e a Seibu Gas
224 ienes. O orçamento destinado a subsidiar as tarifas de eletricidade e gás, que vai começar em janeiro, tá? Ascendeu os gastos em 4,3 bilhões de ienes, incluindo o orçamento suplementar desse ano. Então você vê que o governo está gastando uma grana também. Então já dá para você ter uma ideia aqui, em relação, dependendo da situação, você vai ver cada vez mais estrangeiros, tá, nas empresas. Só que, se você, aquilo que eu venho falando, se você estudar o Nihongo, você vai ter muito mais oportunidades. Você vê que aqui eu trouxe isso para você. Vamos ter um aumento de preço gostoso, né, inflacionário aqui. O EDA não aumentou a taxa de juros no Japão por causa que ele quer aumentos salariais. Só que esses aumentos salariais, dependendo disso aqui, desses aumentos de preços, não vai rolar. Tá? Então, dependendo da situação, o troço vai ficar complicado pra caramba. Então, você vê que o Japão já ficou atrás, a parte do salarial, atrás da inflação. Igualmente o Brasil. Você vê que a inflação no Brasil, como é que fala assim, está muito à frente em relação ao valor do real. E o Japão aconteceu a mesma coisa. Estávamos em deflação, tal coisa estava bacana, a inflação veio galopante, arrebentou. Tá. Então, agora cada um por si nesse ponto. E aproveitar essa época, né? Como é que fala assim, que o governo vai estar dando, como é que fala assim, uma diminuição nas contas de luz e gás para você juntar uma grana, fazer um certo corte de despesa, se você conseguir. Eu sugiro que o faça. Aqui em casa a gente já fez ao extremo que não tem mais aonde cortar. Porque em outras, como é que se fala assim, em outras épocas de subsídio eu já vinha fazendo isso. Então aquilo que eu já fiz antes, agora é só manter. Né? Mas isso aí vai de cada um. Tá? É a mesma coisa, igual por exemplo, tem esses janelões assim. Né? Você vê que o meu janelão ali, ele está totalmente com plástico. Por que esse plástico? É para fazer a regulação térmica. Então muita friagem vem dos vidros. Então esse plástico bolha que eu coloquei não é qualquer plástico bolha, tá? É um plástico bolha específico para isso. Ele não vai deixar o frio entrar. Só que, claro, tem uma coisa ruim? Tem. Eu perco a visão totalmente lá de fora. Mas em contrapartida, o calor ele permanece mais tempo aqui dentro. A troca térmica diminui. Japonês, aonde você compra esses plásticos? No Daiso. O Daiso tem para vender esses plásticos. Tá? É um plástico só para isso. Tá? Porque esse é um plástico bolha que os dois lados dele são lisos. Porque o normal do plástico bolha é um lado liso e o outro lado com as bolhas. Esse não. Os dois lados são lisos e as bolhas estão no meio. Né? Então tem esse tipo de coisa ali? Tem. Então no Daiso tem para vender. E tem dois tipos. Tem um que você compra a 200 ienes e um outro que você compra a 500 ienes. Japonês, qual que você comprou? O de 200 ienes, que é mais barato, claro. Tá. Então, o de 500 ienes eu não conheço, porque nunca comprei. Só que esse de 200 ienes, uma folha dá para você cobrir duas janelas. Caso assim, um lado ou outro. Tá? Então, basicamente, se você for cobrir todas as janelas, são 2 plásticos bolhas. Tá? Então, você vai gastar 400 ienes ali, fora impostos. Então, só que isso ajuda pra caramba? Ajuda. Porque quanto mais regulação térmica você tiver, menos você vai gastar para você aquecer sua casa. Agora você vê que agora está escurecendo aqui, então agora eu fecho a cortina e o ar quente fica mais tempo aqui dentro do que ficar tendo aquela troca. Porque quanto mais troca tiver de temperatura, aí você vê que os vidros começam a suar muito. Tá? Aí começa a dar começa a cair muita água dos vidros. Tem locais que dão mofo por causa dessa umidade. Quando não dão mofo, na parte da frente ali, como é que se fala assim, desse janelão,
a parte do taco, ele apodrece. Porque dá muita umidade, ele começa como é que fala assim, ficar todo quebradiço. Então isso traz uma série de dores de cabeça. Quando eu peguei esse sapato aqui, ele já estava com aquela parte ali toda estourada. Porque os antigos moradores não tomavam conta dessa parte. Então isso dá uma série de dores de cabeça e vai trazer uma série de problemas para você sim. Então se você fizer essa regulação térmica, você não vai ter vidro suando, você não vai ter aquele aguaceiro embaixo, você vai ter uma série de benefícios. Eu estou falando isso para você por causa disso. Tá? Porque eu tenho esses benefícios, para mim é muito bacana. Então eu não tenho que esquentar a cabeça com aquele aguaceiro, mofo e etc. Nesse ponto. Tá? E para você que mora aqui no Japão, sugiro que faça isso. Por mais que você tenha um gasto, se você tiver uma casa de 2 quartos, você vai gastar 800 ienes, fora imposto. Mas vale a pena pra caramba. Tá? Porque aqui eu tenho aqui o apartamento de 2 quartos, então gastei 800 ienes. Mas vale a pena? Pô, pra mim valeu a pena. Tá? Porque eu não tenho que esquentar a cabeça mais com aquele negócio de colocar paninho embaixo, né? Com mofo, estourando como é que fala assim, o taco e outras coisas. Fico mais tranquilo, tá? Para quem mora, por exemplo, em Léo Palace, que é só 2 janelas, pô, uma dependendo, uma folha só, aquela que vende no DAIS, já pega 2 janelas. Já fica muito mais fácil. Tá? Mas isso vai de cada um, tá? Nesse ponto. Eu não posso falar, ó, faça isso, faça aquilo. Isso vai do poder aquisitivo de cada um também. Mas, para mim, foi benéfico. Foi um gasto bem feito. Tá? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá? E espero que essas notícias e essa dica que eu te dei no final do vídeo te ajudem de alguma maneira a melhorar a sua vida aqui no Japão e ter um pouco menos de despesa, de gastos. Tá certo? E eu vou ficando por aqui e Maido!